Segurança cibernética para a internet das coisas. Com 12 anos de experiência em TI e cybersecurity, tendo sido responsável pela gestão de projetos em grandes eventos, como a Rio 2016 e grandes empresas no cenário nacional e internacional. Leandro Valente, por favor. Eu mandei o PDF por questão de desencargo. Não sei se... Tá lá. Laser pointer, passa. Esse aqui, passa pra baixo. O contador é a bolinha maior. Ah, beleza. Deixa eu ver. Em cima, volta. Avança embaixo. Obrigado, obrigado. Bom, senhores, bom dia. Meu nome é Leandro Valente. O objetivo hoje é compartilhar com vocês uma visão mais executiva, uma visão alto nível dos desafios de segurança para a IoT. Né? O objetivo hoje não é entrar a nível de arquitetura, a nível de chipset, enfim, mas é realmente tentar conscientizar com relação a esse tema. A gente tem falado muito sobre a IoT, né? Não é a primeira vez. Acredito que não vai ser o último evento que vocês participam que vai abordar esse tema. Inclusive, ano passado, nós tivemos um representante também, eu vou falar um pouco da BINC também, mas tivemos uma pessoa da BINC que palestrou sobre a IoT ano passado, inclusive um grande amigo. Então, a ideia é poder falar um pouquinho sobre o tema, falar um pouquinho dos desafios, falar como é que o mercado, para onde o mercado está indo. O Gasperini, inclusive, até falou alguns indicadores aí do mercado de IoT. Eu também vou compartilhar alguns com vocês, de outras fontes. Deixa eu falar um pouquinho sobre mim antes. Não está funcionando aqui. Opa, agora foi. Bom, então, eu tenho 13 anos de experiência em segurança da informação, já trabalho um tempinho aí na área. Tenho algumas certificações de mercado. Eu já estudei aqui no FRJ também, fiz assim como vocês, eu fiz uma pós-graduação aqui. Sou formado em TI, também tenho um MBA em gestão de negócios. Atualmente eu trabalho na TV Globo, com gestão de projetos de segurança. Um dos desafios que eu tenho hoje é a convergência das áreas de TI e engenharia. Então a gente acaba falando bastante também de IoT, é um desafio que eu tenho vivenciado bastante aí também. Tá? Eu também sou membro da ABINC, Associação Brasileira de Internet das Coisas. A ABINC ela tem pouco tempo ainda, é uma associação nova, mas ela tem por objetivo justamente fazer isso que eu estou fazendo. Palestrar, divulgar, conscientizar sobre a IoT, divulgar o tema IoT no mercado. Inclusive, nós temos artigos publicados no site da ABINC, vocês podem entrar lá no site da ABINC, tem bastante material interessante, esses materiais são materiais free, então não são materiais pagos. Eu faço parte no grupo de trabalho focado para a segurança. Então, esse grupo ele tem também o objetivo de divulgar boas práticas, enfim, trabalhar forte o tema segurança aí no mercado. Bom, antes de começar, queria deixar claro que essa apresentação era de minha inteira responsabilidade, então ela não diz respeito à TV Globo ou qualquer outra empresa que eu já tenha trabalhado. Tá? Então, só para... inclusive, durante a minha apresentação, eu costumo colocar ali no cantinho do slide quais foram as fontes que eu utilizei. Esse material vai ficar disponível no site do Caos após essa apresentação também. Tá? Eu tenho aí aproximadamente 1 hora para poder falar sobre o tema, mas a ideia, eu não pretendo utilizar todo o tempo. Então, devo estar falando aí entre 30 e 40 minutos no máximo, e depois, no final, a gente tem um tempinho para poder trocar experiência, vocês podem fazer perguntas, não sei se vai dar tempo, aí, se a Roberta permitir, vamos ver. Podem também, inclusive, eu vi que tem pessoas aqui, encontrei alguns amigos, vi que tem pessoas que trabalham em setor, por exemplo, de energia, que também devem vivenciar bastante aí o tema IoT também. Então, acho que podem contribuir aí, enfim, eu ficaria muito feliz também em escutar. Acho que é uma via de mão dupla. A
A ideia aqui é que a gente possa aproveitar esse tempo para poder falar sobre o tema. Bom, como é que eu preparei essa palestra? Até para a gente não tornar o tema cansativo, eu separei em 4 itens. Eu estou trazendo aqui uma visão geral do que é a IoT, para onde que o mercado de IoT está indo, como é que se pensa em cibersegurança para a IoT, será que realmente o mercado de IoT ele está seguro? Será que os fabricantes hoje pensam em cibersegurança para a IoT? No segundo tópico, eu vou falar um pouquinho sobre como buscar IoT vulneráveis na internet, eu vou mostrar algumas ferramentas, eu vou mostrar realmente na prática como é que se faz, e a gente vai ver que não precisa ser nenhum hacker, eu não sou hacker. Tá? Então a ideia é entrar, vou mostrar para vocês algumas fotos, algumas pesquisas que eu fiz, mostrando como é que é simples encontrar esses dispositivos IoT, baseado nas pesquisas que eu vou mostrar na visão geral. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre alguns ataques cibernéticos. Nós tivemos 2 ataques aí bem representativos. Tivemos um ataque grande em 2016. Também vou entrar em alguns detalhes sobre esse ataque. E no final eu vou falar a visão do profissional de segurança. O que nós precisamos fazer para implementar cibersegurança para a IoT. Baseado nos principais limitadores, baseado nos principais problemas, o que nós precisamos fazer realmente para mitigar os riscos envolvidos em relação à IoT. Bom, começando com uma visão geral. O que é o termo internet das coisas? O que é o termo IoT? Eu não sei se esse termo é familiar para todo mundo. Eu vejo aqui que nós temos um público bem mixto. A gente tem profissionais, temos estudantes, pesquisadores. É um termo que tem sido muito falado. Os últimos eventos que eu participei, tanto como palestrante, como espectador, sempre tinha uma palestra relacionada a IoT. Eu acredito que os próximos também teremos. Eu costumo simplificar esse termo. Eu vejo muitas palavras relacionadas a IoT, muitos termos. Objetos inteligentes, sensores, internet de todas as coisas. Eu vejo uma série de itens. Eu costumo levar aqui o termo ao pé da letra. Na verdade, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, uma geladeira. Sim, temos geladeira com internet. Uma Smart TV, um relógio, um aquário, muitas das vezes também. Vocês vão ver, eu vou mostrar um caso de ataque que envolveu um aquário. Ninguém poderia imaginar isso. Então, são objetos, são coisas que são utilizadas no nosso dia a dia que começam a ganhar inteligência, que começam a ganhar conectividade. Então, essas coisas começam a ganhar IP, começam a falar com a internet. E aí nós temos riscos. Essas coisas começam a ficar expostas. Muitas das vezes, essas coisas lidam com informações nossas. Vamos imaginar, por exemplo, um smartwatch, onde ele monitora, por exemplo, o número de batimentos cardíacos, tem informações minhas, pessoais. Será que eu gostaria de ter essas informações expostas para qualquer um? Provavelmente não. Então, são essas coisas. Eu trabalho, como eu falei, na TV Globo. Posso até falar de um exemplo que nós temos. Eu não sei se vocês repararam, a nova edição do Jornal Nacional. Nós construímos um cenário novo, um estúdio novo. O Jornal Nacional ele trabalha com IoT. Todas as câmeras hoje do Jornal Nacional são automatizadas. Essas câmeras são controladas por computador, essas câmeras têm IP. O papel do operador de câmera mudou. Eu não tenho mais aquele operador de câmera convencional que ficava ali atrás da câmera, se movimentando, tentando pegar o ângulo ali do apresentador. Na verdade, eu tenho toda uma sequência pré-configurada antes do Jornal Nacional que vai ao ar durante o programa. Então, o operador, na verdade, agora fica atrás de um computador. Então, você vê que o mercado muda. Não é somente um mercado de cibersegurança, mas muda a forma como as pessoas irão trabalhar. Por exemplo, outro mercado que utiliza bastante a IoT é o mercado agro. A gente vê muitos sensores que fazem monitoração do solo, para monitorar, por exemplo, a quantidade de nutrientes, a quantidade de umidade, e mandam essas informações via satélite ou via internet, enfim, para serem monitoradas também. Mercado, por exemplo, de mineração, usa muito também a IoT. Eu, antes de trabalhar na TV Globo, eu trabalhei em uma outra consultoria e tive a oportunidade de conhecer várias empresas de várias indústrias diferentes. Essa é uma grande empresa de mineração, a maior empresa de mineração do Brasil, todos devem saber qual é essa empresa. Então, eles, por exemplo, fazem a monitoração das ferrovias. Eles têm sensores que controlam, por exemplo, a trepidação das ferrovias. Esses sensores estão conectados à rede.
estão conectados a uma rede de controle, uma rede de automação, né? Você consegue configurar esses controles remotamente, esses sensores. Por exemplo, hoje eles têm caminhões. Esses caminhões são controlados remotamente. São caminhões que coletam o minério, né? E caminhões que não tem mais motorista. Na verdade, o motorista é quem controla ele remotamente via software, né? Então, ele faz o controle ali. Tem uma sequência, ele vai lá, busca o minério, alguém coloca o minério lá e ele anda. E são caminhões gigantes. Se vocês buscarem na internet, vocês vão ver as fotos, né? São caminhões que têm umas rodas gigantes, assim. É bem legal, assim. Isso lá em Carajás. Então, tem muitos cases aí no mercado. Isso, inclusive, no nosso dia a dia também, né? Eu acredito que alguns de vocês devam ter Smart TVs, né? Então, a gente tem a TV lá conectada à internet. Eu tenho os aplicativos instalados na TV, né? E hoje nós não utilizamos, a indústria de mídia, ela ainda não, apesar dela ser um dos maiores utilizadores de IoT, não é o primeiro é a indústria de telecomunicações, temos a indústria automotiva também que utiliza bastante, mas a indústria de mídia, esses fabricantes ainda não utilizam todo o potencial do IoT. Imagina o seguinte, eu tenho o meu aplicativo na televisão, um Netflix, né? Quando a gente entra no Netflix, eu vou ver um seriado, né? Então, vou ver um seriado, vi lá dar um exemplo, House of Cards. Assisti House of Cards e tal, inclusive é um seriado que eu estou assistindo ultimamente, muito bom, recomendo, sem querer fazer jabá para o Netflix. Mas vou assistir o House of Cards, quando eu logar novamente na ferramenta, ela vai me mostrar algumas recomendações baseado no meu costume, ou seja, baseado nos meus hábitos. Só que hoje, de forma nativa, né, principalmente aqui no Brasil, nós não temos as TVs com esse comportamento. Imagina a seguinte situação. Uma TV poderia monitorar quais são os principais aplicativos que eu utilizo, quais são os principais programas que eu vejo, né, e mandar isso para um provedor de conteúdo. Quais são os horários que eu costumo utilizar a televisão. Né? Vamos dizer que eu trabalho, eu chego em casa às 8 horas, 8h30, né, ligo a televisão, vejo o Jornal Nacional, depois vejo o Netflix. Eu poderia receber alguma recomendação do meu provedor de conteúdo baseado nessas informações. Então, na verdade, eu vou até mostrar alguns indicadores para vocês. Nós estamos longe de utilizar todo o conteúdo gerado por esses dispositivos IoT. Então, tem muito potencial, inclusive quem é estudante, né, quem está aí, né, na faculdade ainda, enfim, é uma área bem interessante para começar a estudar, começar a pesquisar realmente, que eu acredito que vai ter bastante oferta de trabalho nos próximos anos. Bom, aqui eu trago uma coisa mais lúdica, né? Nós temos três dispositivos IoT, né? Esse coraçãozinho aqui, na verdade, é um marca-passo. Eu tenho um marca-passo, eu tenho um smartwatch, eu tenho um aquário, né? O que eles têm em comum? Além da conectividade. Então, todos eles aqui, no caso, têm conectividade, têm algum tipo de inteligência, possuem IP. Né? Aqui foi proposital colocar uma coisa lúdica, né? Bom, Apple Watch. Há pouco tempo eu tive a oportunidade, fui na DEFCON esse ano. A DEFCON é um grande congresso de segurança, né, de segurança da informação, só que a DEFCON tem vamos dizer assim, uma pegada mais underground, mais hacker, né? Então, eles costumam divulgar vulnerabilidades, resultados de pesquisas. Tem até gente presa no final da DEFCON. Inclusive, esse ano prenderam um cara que foi o cara que salvou a questão lá que identificou o kill switch do WannaCry. Vocês ficaram sabendo sobre a questão do WannaCry, né? Prenderam esse rapaz no final da DEFCON porque ele estava envolvido em malware em 2014. Então, lá na DEFCON mostraram o jailbreak do Apple Watch. E através do jailbreak você conseguia ter acesso a informações sensíveis do aparelho. Tudo bem que na sequência a Apple já lançou outra versão, até coincidentemente saiu uma outra versão do Apple Watch. Mas com certeza vão fazer o jailbreak também para essa versão. Isso para ver como é que esses pesquisadores, os hackers, enfim, começam realmente a focar os seus esforços para dispositivos IoT. Tamanha aí a importância do tema. Tivemos outro caso também no início do ano, com relação a marca-passos. Cerca de 500 mil, quase 500 mil usuários foram notificados por uma empresa de marca-passo. Esses marca-passos, inclusive, tinham conectividade à internet, Wi-Fi, né? E qual é a ideia? A ideia é até boa, por sinal. A ideia era que esses marca-passos fossem monitorados por hospitais, por clínicas, né?
tivesse uma monitoração ali em tempo real, então mandasse informações relevantes, né, para ter um acompanhamento ali do paciente. A ideia é até bacana, só que foi descoberta uma vulnerabilidade. Então, esses pacientes foram notificados, tiveram que fazer um recall, tiveram que atualizar a versão do firmware, do marca-passo. Então, para vocês verem como é que a IoT já está realmente, nesse caso, realmente inserido, literalmente, na vida de muitas pessoas, né? Aqui um ataque hacker poderia comprometer a vida dessas pessoas. Outro caso aqui, a questão aqui do aquário, do peixinho, né? Em 2015, um cassino foi hackeado, foi invadido, né? E fizeram uma investigação, né? E descobriram que a porta de entrada para essa invasão era um aquário conectado à internet. Então, provavelmente era um aquário utilizando senha padrão, né? Como acontece muito, a gente vai ver. As pessoas realmente colocam os dispositivos IoT na internet, na rede, e não trocam a senha. É impressionante. Ou então utilizam algum protocolo inseguro, legado, para realizar o acesso, como, por exemplo, o Telnet. É o que a gente vê bastante. Então, são 3 casos aí, existem diversos casos. Se vocês tiverem curiosidade, podem pesquisar, podem me procurar depois, tá? Envolvendo ataques com IoT. Eu acho aqui que eu vou precisar da ajuda da Roberta, porque está meio... Vou abrir o PDF aqui. Cadê a... Ficou meio fora do... O do Renato aí. Eu imaginei que isso poderia acontecer. Coloquei umas fontes grandes. Mas não tem problema, tem um PDF. Eu vou passando, não tem... Você consegue colocar em tela cheia? Não tem problema, joga na tela ali, e aí eu vou passando. Não, são todos aqui, exatamente, esse slide aqui. Esse aqui. Arrasta ele para lá. Isso está ótimo. Não está indo. Não tem problema. Só não apareceu ali. Tem que jogar para lá. Não é só arrastar para lá para outra tela? Ajuda dos especialistas. Se conseguir colocar o PDF. Se ficar com a barrinha, não tem problema se ficar com a barrinha, não. Então, só sumir a barrinha ali. Aí, tela cheia. Ali, tela cheia. F11. Apertar ali, ó. Não tem como tirar essa barrinha, não? Clicar nela e arrastar.
Aí, barra lateral. F5, tirou. Opa. Será que vai funcionar aqui? Ah, maravilha. Show de bola. Os caras são bons. Obrigado aí, pessoal. Tive que recorrer à ajuda aqui dos universitários para conseguir colocar o PDF. Então, vamos lá. Onde eu parei? Bom, trazer uma visão geral, então, o nosso amigo Gasperini até compartilhou alguns números relacionados à IoT. Na verdade, até nem quero chover muito no molhado, mas aqui são... Ele apresentou alguns números da Symantec. Esses números são do Gartner. Hoje existe uma estimativa de que nós temos conectados cerca de 8 bilhões de dispositivos IoT conectados à grande rede. Esse número ele já representa um crescimento de 31% em relação a 2016. Ou seja, nós temos um crescimento exponencial aí do aumento de números de dispositivos IoT. A tendência é aumentar muito. A gente vai chegar aí ao número de 20 bilhões até 2020. Então, imagina, 20 bilhões de dispositivos IoT conectados à rede. Então, realmente, é um grande desafio que nós temos que lidar, nós profissionais de segurança. Bom, esses números refletem um pouco como as empresas já começam a pensar em segurança para IoT. Nós começamos a ver, por exemplo, de acordo com a pesquisa da Price, que cerca de 46% das empresas vão investir em cyber para IoT. Ou seja, realmente já existe a preocupação em segurança para dispositivos. Por quê? Porque essas empresas começam a provisionar esses dispositivos IoT em suas redes. Começam a fazer parte dessas redes. Então, é inevitável. Só que nós temos um gap com relação a profissionais. Nós ainda não temos profissionais realmente capacitados, temos poucos profissionais capacitados em IoT. Então, as empresas também estão pensando aí, cerca de 35% pretendem investir em treinamentos em IoT, essa mesma pesquisa da Price. E também existe uma estimativa, isso na economia como um todo, um impacto macroeconômico de até 11 trilhões em 2025 relacionado ao IoT. Também é um número da BINC. Então, é um crescimento, enfim, um impacto tanto na TI, tanto na tecnologia da informação, tanto em segurança da informação, tanto na economia como um todo. Bom, aqui eu vou começar a trazer alguns números mais regionais. Nós vemos muitos números globais e que às vezes não refletem o nosso comportamento aqui no Brasil. Por exemplo, esse aqui é de acordo com a pesquisa de um fabricante de antivírus, um fabricante de anti-malware, cerca de, a cada 5 dispositivos, um está vulnerável. Ou seja, se eu tiver 5 dispositivos conectados, dispositivos IoT conectados à internet, um está vulnerável. E eu vou mostrar para vocês na prática, na segunda sessão, como é que é fácil encontrar, como é que temos ferramentas automatizadas que ajudam nessas buscas. O Brasil hoje é o 4º lugar no disparo de ataques de DDoS. Esse tipo de ataque, de negação de serviço, é o ataque mais realizado envolvendo o IoT. E o Brasil está ali no top 5, está brigando para subir. E outro ponto também interessante, a gente fala muito de IoT mais Analytics. Também é um mercado muito promissor. Só que nós não utilizamos ainda todo o potencial. Na verdade, menos de 1% dos dados são utilizados, dos dados gerados pelos dispositivos IoT. Eu dei um exemplo aqui mais cedo sobre a questão da televisão. Fiz até uma referência ao Netflix, só que a televisão hoje não tem esse comportamento nativo ainda, pelo menos não no Brasil. Então, esse é o tipo de informação que poderia ser gerada, coletada, correlacionada com o sistema de BI, e realmente sendo utilizada para me gerar informação, para gerar recomendação de conteúdo, e também para a segurança da informação, para responder um incidente, por exemplo, um dado, um log ser enviado para um CIEM, ser correlacionado e servir como evidência, como instrumento de análise para a resposta a incidente. Bom, o que eu posso tirar como conclusão, e eu acredito que vocês também, a grande verdade é que o mercado de segurança para IoT ainda é um pouco incipiente. Hoje os fabricantes ainda não pensam muito em segurança. Adicionando aqui, tem um indicador que eu não coloquei. Eu vi uma pesquisa da HP há pouco tempo. Eles pegaram os principais fabricantes de dispositivos IoT e aí fizeram um assessment. Então pegaram lá, todos os fabricantes que vocês conhecem, eu não vou citar a lista aqui no objetivo, vou falar mal de fabricantes, mas pegaram os fabricantes e realizaram um assessment de segurança. Ou seja, rodaram um scan de vulnerabilidade, fizeram tentativas de invasão, enfim,
todo esse tipo de assessment que vocês já conhecem. Bom, cerca de 70% dos dispositivos estavam vulneráveis. Tá? Tinha algum tipo de vulnerabilidade, tá? Seja algum tipo de configuração, a utilização de protocolo legado. O dispositivo, por exemplo, não permitia que eu configurasse uma senha forte, e por aí vai. Então, para a gente ver aí como é que o cenário é bem ruim. Outro ponto interessante, a gente falou aqui do Brasil, que o Brasil é o 4º lugar no disparo de ataques DDoS, que o Brasil tem 1 a cada 5 dispositivos é vulnerável. Só que, se nós pegarmos, por exemplo, um país onde a cultura de segurança é muito forte, né, segurança como um todo, segurança física, segurança lógica, né, segurança da informação, né, tanto que pode influenciar os resultados de uma eleição. Né, nós tivemos o caso lá das eleições, né, do Trump, né, nós tivemos o vazamento de dados, né, vazamento de e-mails da Hillary, onde, de certa forma, acabou influenciando o resultado das eleições. Então, você vê, por exemplo, que nos Estados Unidos, né, cerca de 170 milhões de dispositivos IoT expostos. Então, não é só no Brasil, tem muita coisa aí exposta. E tem um termo que está começando a ser utilizado, que é o termo weaponization. O que é isso? Os hackers começam a utilizar os dispositivos IoT como ferramenta de ataque. Como esses dispositivos estão vulneráveis e são relativamente fácil acesso, eles começam a utilizar o poder de processamento desses dispositivos para a realização de ataques. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, um ataque envolvendo uma botnet chamada Mirai, que é o caso claro, é um exemplo clássico aqui do weaponization. Bom, Leandro, mas você falou muito tem muita coisa vulnerável na internet, né? É fácil encontrar, então queria até mostrar para vocês na prática. Né? A gente não tem muito tempo, mas, bom, eu tenho ferramentas que me ajudam, tem uma ferramenta chamada Shodan, depois vocês podem, para quem não conhece, vocês podem acessar. Essa ferramenta tem uma versão paga, né? E tem uma versão free também, que é muito boa. Essa ferramenta serve para buscar máquinas conectadas à internet. Eu posso, por exemplo, buscar máquinas com senha default, senha padrão. Né? Eu posso buscar servidores por tipo de sistema operacional. Tá? Então, eu posso entrar lá e fazer o cadastro. Então, isso aqui, inclusive, é até uma chamada aqui do Shodan. Você loga no Shodan, então eles têm pesquisas customizadas, já preparadas para busca de IoT. Então, você pode criar uma conta free aqui, entrar lá e é só clicar, 2 cliques, Nash, e começa a aparecer um monte de dispositivo IoT lá com Telnet, publicado para a internet, interface web lá, onde se você fuçar bastante, vai encontrar coisa com dispositivo com senha fraca. Mas, se eu não quiser usar o Shodan, eu tenho a opção de usar o próprio Google, né? Um mecanismo de pesquisa padrão. Através de algumas pesquisas, uma técnica chamada Google Hacking, para quem trabalha com pentest, com análise de vulnerabilidades, conhece bem. Na verdade, o Google Hacking não passa de algumas strings específicas, né, onde você coloca, né, você faz a busca utilizando essas strings para poder ter mais assertividade nas suas buscas. Então, você consegue trazer mais coisa ali com essas strings específicas. É muito utilizado na parte de footprint, né, quando você está fazendo um teste de invasão. Bom, aqui é um exemplo clássico utilizando o Shodan. Nesse caso aqui eu fiz uma pesquisa aqui pela porta 554, que é uma porta pelo protocolo RTSP, que é utilizado por câmeras, com uma string aqui, screenshot verdadeiro, true, quer dizer o quê? Que está publicando alguma imagem, né? E Brasil. Eu tive um resultado de 59 dispositivos aqui com esses parâmetros no Brasil. Vem muita coisa na China, na Rússia. Esses países são bem mais imaturos que a gente. A gente também não está tão ruim assim, não. Tá? Inclusive, eu vejo aqui por localidade, tá vendo? Tem Rio de Janeiro, ó. Até aqui ele colocou cidade e bairro, né? Até é estranho, mas enfim, muita coisa aqui no Brasil. Eu posso tentar também melhorar essa pesquisa, vai me trazer mais coisas. Nesse outro lado aqui, essas aqui são as pesquisas padrões. Quando eu entro no Shodan, ele já começa a me sugerir. Eu não sei se todos vão conseguir enxergar, está meio embaçado, mas se vocês olharem aqui, isso aqui é uma pesquisa default password. Ela está me mostrando aqui 1.238 resultados para default password. Ou seja, são dispositivos aqui, máquinas com senha padrão. Então, com um clique, um usuário comum, não preciso ser hacker para fazer isso, não preciso ser um usuário avançado,
faço o cadastro no Shodan, dou um clique, ele vai começar a me trazer uma listinha. Aqui um exemplo utilizando o próprio Google, não utilizei a ferramenta, que já é um usuário mais avançado, né? Utilizando uma string que é muito utilizada em Google Hacking, como eu falei, mas eu estou buscando aqui por um tipo específico de câmera. Esses vermelhinhos aqui é porque eu tampei o nome do fabricante. Como eu falei, no objetivo é falar mal de fabricante, até porque nesse caso aqui o fabricante, enfim, é um problema de configuração do usuário. Nesse caso aqui, o Google, né, como são interfaces web, que estão aqui publicadas para a internet, ou seja, os usuários instalaram essas câmeras e publicaram para a internet sem realizar uma configuração adequada, de usuário e senha. Nesse caso aqui, o Google indexou tudo, né, e me mostrou os resultados. Né? Se eu for passando aqui, e se eu quiser entrar, por exemplo, voltando lá, eu tenho uma série de resultados, os IPs, e vão me perguntar, Leandro, mas essas câmeras têm senha, né? Você não sabe qual é a senha? Qualquer fórum de internet aí você entra, você vai ter listas e listas de usuário e senha padrão para dispositivo, né? Para roteador, para câmera, para uma série de dispositivos IoT. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, um fabricante onde o usuário é admin, a senha 123456. Essa é a senha. E o usuário não troca. Eu tenho, por exemplo, fabricantes onde a senha é admin, senha root câmera, bem sugestivo, né? Nem um pouco difícil de adivinhar, onde eu tenho até admin sem senha. É só colocar admin, dar um enter e pronto, acessou. Aqui é um exemplo de um dispositivo, de uma câmera que eu acessei pelo Shodan. Então, eu tenho aqui o IP, né, uma câmera no Brasil, em Itajaí. Nesse caso aqui, como vocês pensarem bem, né, a gente tem a questão da segurança física também envolvida, né, porque se eu comprometer o acesso a essa câmera, e ela estava com a interface web, eu clicando ali, aparecia a interface web para mim, e isso aqui foi para fins de pesquisa. Mas se eu, por exemplo, desligasse essa câmera ou movesse ela para o lado, né, eu teria um problema, porque se eu quisesse invadir essa localidade, né, fosse uma pessoa mal intencionada, eu não seria monitorado, não seria filmado aqui, não ia sair na foto. Então aqui tem um problemaço. Eu tive um caso bem semelhante. Quando eu trabalhei numa consultoria antes da TV Globo, né, nós realizamos eu era gerente de segurança, cuidava de uma equipe de teste de invasão, né? E nós realizamos um teste preparatório para a Copa do Mundo num grande estádio, num dos estádios da Copa do Mundo, né? Eles contrataram a gente através de uma parceria público-privada. Então, fomos lá, realizamos todas as análises de vulnerabilidade, teste de invasão, enfim. E nesse estádio, né, ele tinha acho que mais de 200 câmeras. Tá? Tem um tempinho já isso. Só que, da grande parte dessas câmeras, quando nós realizamos o teste, estavam com usuário e senha padrão, ou às vezes nem tinham senha. E eram câmeras, por exemplo, que monitoravam tanto a parte externa do estádio, as instalações subterrâneas do estádio, né, e a parte interna. Então, durante o teste, a gente conseguia mover as câmeras para o lado, né, desligar algumas, e a gente perdia a monitoração. Claro que o problema foi corrigido para a Copa do Mundo, né, mas para ver como é que os administradores de segurança, os administradores de TI, isso é um exemplo corporativo, né, muitas das vezes não se preocupam com esses dispositivos. Bom, esse é outro caso que eu acho até pior. Eu dei o exemplo do marca-passo. Né? Aqui vocês não vão conseguir ver. Né? Também eu até coloquei porque o material vai ficar disponível no site para vocês depois. Então vocês podem entrar e ver. O que é isso aqui? Isso aqui é o Kaspersky, ou Kaspersky, eu nunca falo o nome certo, né? Que é o dono de um fabricante de antivírus, o dono de uma empresa de antivírus, né? Russa, muito conhecida, enfim. E teve um evento dessa empresa onde eles utilizaram o Shodan, que é a ferramenta que eu mostrei para vocês, onde pesquisadores, né? Então, ou seja, o Shodan é utilizado tanto por pesquisadores, por usuários mal intencionados, por administradores de segurança. O Shodan pode ser utilizado para o bem e para o mal. Nesse caso aqui, eles estão mostrando dispositivos médicos. O que é isso? Injetor de insulina, máquinas de ultrassom, máquinas de raio-x, tudo exposto para a internet. Bom, eu quis validar essa informação. Então, no Shodan, eu fiz uma busca por ultrassom, utilizando algumas strings específicas, e tive um telnet exposto para fora, exposto para a internet.
Por que utilizar Telnet? Né? A gente poderia utilizar outro protocolo seguro. Todo mundo sabe que o Telnet transita informação em texto claro, né? Vulnerável a ataques do tipo man in the middle. Nesse caso aqui, eu nem tentei logar, nem fiz nenhum brute force, nada do tipo, foi só para fins de pesquisa. Né? Então, a ideia é realmente mostrar para vocês se o objetivo aqui, por exemplo, tentar dar acesso remoto, né? Por exemplo, a empresa que dá suporte, né, ao dispositivo, enfim, fizeram de forma errada. Né? Poderiam utilizar uma VPN com IPsec, utilizar um SSH, uma VPN SSL, enfim, outros mecanismos, né, que pudessem prover a segurança necessária para acessar esse dispositivo. Isso vocês podem fazer, não estou incitando o mal, né, não é a ideia aqui, mas qualquer um pode entrar lá e, fazendo uma pesquisa no Google, procurando por essas strings específicas no Shodan, ele vai mostrar dispositivos médicos. Então, realmente, para mim, isso aqui é muito crítico. Bom, essa é uma visão, então, queria mostrar para vocês, compartilhar como é que é fácil, né, encontrar, e eu vou mostrar agora alguns exemplos aqui de ataques cibernéticos. Deixa eu até ver se eu já não usei muito tempo, a gente teve uma parada aqui, bom, dá tempo ainda, não quero falar muito também, daqui a pouco é hora do almoço, o pessoal vai começar a ficar com fome. Vou falar um pouquinho de ataques cibernéticos. Né? Ataques cibernéticos envolvendo o IoT. Eu falei um pouco lá da questão do weaponization, né, que é utilizar os dispositivos IoT como arma para a realização de ataques. Esse é um caso clássico. Né? Eu não sei se vocês já escutaram falar de uma botnet chamada Mirai. Essa botnet, ela basicamente é composta por dispositivos IoT. Como é que ela funciona? É um código, é um malware, né, que fica escaneando a rede em busca de dispositivos IoT que utilizem protocolos legados, como o Telnet, que eu dei o exemplo, e usuário e senha fraca. Né? Senha fraca. Eu dei um exemplo aqui, até no caso desse ataque aqui, né, até me antecipando um pouco, né, grande parte das máquinas utilizadas que foram sequestradas por essa botnet tinham senha 12345 e senha password. Então, a Mirai é uma grande botnet, né, e foi utilizada para a realização de um grande ataque ano passado, em outubro do ano passado, se eu não me engano, para os servidores do DynDNS. DynDNS é um provedor de serviços de DNS, né, as empresas utilizam o DNS dessa empresa. Então, grandes empresas como, por exemplo, a Amazon, Spotify, Twitter, dentre outras, foram impactadas. Eu li notícias na internet do tipo, a internet parou nos Estados Unidos nesse dia. Foram cerca de 2 horas. De muita lentidão. Por quê? Porque o throughput desse ataque chegou até 1.2 tera. Difícil de segurar. Então, foi realmente uma pancada. Foram utilizados mais de 100 mil dispositivos IoT. Se eu não me engano, o número foi 150 mil, alguma coisa do tipo. Sempre vejo fontes diferentes. Eu vi uma fonte há pouco tempo do CertBR, inclusive tem um material muito bom do CertBR, recomendo para vocês, com relação à monitoração de ataques de DDoS. É bem legal. E foram cerca de 14.500 domínios impactados, ou seja, imagine, 14.500 domínios fora do ar. Muita coisa. E, como eu falei, né, senhas fracas, né, ou seja, e aqui eu estou falando de dispositivos IoT, não são dispositivos somente que são utilizados em corporações. Na verdade, nós somos usuários de dispositivos IoT, né? Então a gente tem que pensar como visão de usuário também, mas também de profissional de segurança, antes de colocar um roteador, configurar um roteador na sua rede, né? Mudar a senha, né? Colocou um dispositivo para a internet lá, muda a senha, importante, né? Não coloca, por favor, não coloque de 1 a 5, né? Não coloque senha Flamengo campeão ou coisas do tipo, evitem coisas desse gênero. Um outro caso de ataque que eu queria compartilhar com vocês foi em um hotel na Áustria, na verdade um resort de luxo. Né? E aí a gente começa a ver a questão de ameaças combinadas. Eu falei para vocês que o DDoS é o principal tipo de ataque relacionado à IoT. A gente já tem casos agora de ransomware. Vocês viram, por exemplo, alguns meses atrás, o WannaCry. Acredito que todo mundo tenha acompanhado, de certa forma, nem que seja alto nível. E o WannaCry causou um grande impacto aí porque ele criptografava as informações, né, criptografava os dados e pedia um sequestro em Bitcoin, em moeda virtual. Bom, aqui foi um caso semelhante, só que nesse caso aqui, o hotel foi vítima de um ransomware, né, e teve seus dispositivos, né, trancas de portas, né, no caso do hotel, foram locadas, foram realmente, em um primeiro momento, falaram que os hóspedes ficaram presos.
mas disseram que não depois, porque existia um procedimento manual onde eles conseguiam sair. Mas a empresa acabou perdendo dinheiro, porque tem aqueles sensores de frigobar também foram impactados pelo ataque, então a pessoa podia tirar, né, bebida, né, alimentos, né, e não contava. Não sei se vocês já viram alguns frigobar, você vai, tira, né, ele já contabiliza, quando você vai pegar a conta, já está contabilizado lá o valor da bebida que você pegou. Nesse caso, eles tiveram esse impacto também. Foi solicitado um resgate de 1.800 Bitcoin, eles pagaram. E um caso interessante também é que, eu não sei quem costuma investir em moedas virtuais, né, mas no caso do WannaCry, se vocês acompanharam aí o mercado de moedas virtuais, após o incidente, o preço do Bitcoin se elevou bastante. Disseram até que os próprios hackers não ganharam tanto dinheiro assim com os resgates. Só que se eles investiram em moedas virtuais antes do ataque, se eles compraram moedas virtuais a um preço baixo antes do ataque e venderam após o ataque, uma semana, 2 semanas após, onde o preço subiu, se eu não me engano, teve um crescimento de até 31%. Eu acompanho esse mercado, eu tenho visto também. Então, eles ganharam de certa forma, que nem o caso lá do Joesley, né, que vendeu as ações da JBS caíram no dia seguinte. É um pouco parecido. Nesse caso, um ataque, ele acaba causando, né, um impacto muito grande na economia. Bom, com relação a ataques, é isso. Agora, eu queria, para fechar a apresentação, como eu falei, não quero que essa apresentação seja maçante, né, no objetivo aqui. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, tem que pensar nos principais limitadores em relação à cibersegurança e IoT. Acho que o primeiro limitador é a cultura. Não existe ainda uma cultura em cibersegurança. É um problema que nós vivenciamos, por exemplo, no mercado de software. Nós vimos há um tempo atrás, aí, quem trabalha mais tempo no mercado de segurança, estou vendo alguns colegas aí que já têm bem mais tempo no mercado do que eu, né, sabem muito bem que o mercado de software, no início, não se preocupava em implementar a segurança durante seu ciclo de desenvolvimento. Né. Logo após, por exemplo, nós vimos o mercado mobile. Né. Eu mesmo me lembro, né, que, para quem chegou a brincar com isso na época, tinha um aplicativo do Facebook, né, e o aplicativo do Facebook para Android, né, ele transitava as informações ali sem criptografia. Isso o Facebook. E aí tinha alguns APKs, né, que a gente conseguia instalar e interceptar a sessão do usuário. E o pessoal brincava, né, pegava ali, postava alguma coisa no Facebook dos outros, o pessoal que entrava no Wi-Fi de aeroporto, enfim. Eu já brinquei com isso, inclusive. Então, realmente não existe essa cultura ainda para IoT. Então, a gente vê um comportamento que aconteceu no passado, né, hoje está se refletindo agora em IoT. É novo ainda. A gente vem falando sobre a IoT nos últimos 2, 3 anos aí, né? Então realmente não existe essa cultura. Então tem que ter isso em mente. Né? Pode ser que quando eu vá comprar um dispositivo da IoT, eu não tenha a melhor opção. Eu tenha que ser criativo para implementar um controle de segurança. O segundo passo, existem limitações de hardware. O objetivo de um dispositivo IoT não foi feito para ser seguro, ele foi feito para ter uma função, né? Monitorar alguma coisa, gerar alguma informação. Né? E se eu implemento, por exemplo, uma feature, um recurso de segurança, muitas das vezes ele pode gerar um poder de processamento adicional. E aí o fabricante teria que gastar mais dinheiro para poder implementar esse controle, o que tornaria o dispositivo mais caro. Ele deixaria de ser menos competitivo no mercado. Então, tem essas limitações. Por exemplo, se eu habilito criptografia, habilito SSL, por exemplo, para trafegar informação entre um sensor e um coletor, eu vou ter, por exemplo, poder de processamento adicional, se eu transitar ali as informações criptografadas. O próprio firmware também. Muitas das vezes é caixa preta, às vezes é um Linux customizado. Eu não consigo editar, eu não consigo configurar o sistema operacional, o próprio firmware. Não consigo mexer. Então, me possibilita, por exemplo, de eu conseguir implementar um controle anti-malware ou coisas do tipo. Então, são limitações que nós temos que ter em mente. Aqui eu estou mostrando para vocês, essa fonte é o próprio OASP. Para quem não conhece o OASP é uma organização que trabalha para segurança de aplicações. Então, eles têm o top 10 de vulnerabilidade, lá, de problemas relacionados às aplicações web. E eles fizeram um top 10 também para IoT, tamanha a importância do tema. E esses são os principais problemas relacionados à IoT, de acordo com o OASP. Primeiro problema, interface web insegura. Às vezes o código não foi feito de forma segura. Problemas de autenticação e autorização. Como eu falei, às vezes o
o dispositivo vem com uma senha fraca. Ok, vamos trocar a senha. Mas ele não me permite configurar uma senha forte. Então, às vezes, por exemplo, vou falar uma senha padrão de mercado, vou colocar lá 8 caracteres com letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais. Ele não permite. Ele vai permitir, por exemplo, que eu coloque uma senha até 5 caracteres, ou utilizando, por exemplo, somente letra. Então, eu acabo tendo essas limitações. Por quê? Porque não existe uma cultura ainda em cibersegurança, né? A questão da criptografia, grande parte não utiliza criptografia, então a gente tem esse problema, são vulneráveis a ataques aí que podem enxergar o tráfego de rede, como main the middle, por exemplo, interceptar informação. Questões relacionadas à privacidade, eu falei aí do caso do jailbreak, do Apple Watch, e o próprio firmware e software inseguro. Às vezes eles não têm um processo adequado de gestão de vulnerabilidades, então, às vezes é descoberta uma vulnerabilidade naquele dispositivo e demora-se muito para ser lançado um patch, uma ação de correção. Então, tem esse problema. Isso é uma informação pública também, podem entrar lá no site do ASP, eu só elenquei 5, tá? É o top 10, tem mais coisa lá. Legal do ASP é que, para quem trabalha com teste de aplicação, né, então você tem lá o test guide, então você tem um to-do, né, tem um passo a passo, o que fazer na hora de fazer um teste de aplicação. Então é bem interessante, também outra recomendação aí para quem quiser estudar, quiser conhecer mais sobre o tema. Bom, para fechar, né, recomendações na visão do profissional de segurança. Eu acho que na visão do desenvolvedor, na visão do fabricante, primeiro é pensar em segurança, né? Assim, é implementar realmente a segurança dentro do ciclo de desenvolvimento daquela solução. E ponto final, é isso. Tem que pensar, ter uma gestão de vulnerabilidades adequada, tudo isso que a gente já sabe. A nossa visão agora do profissional de segurança, do pesquisador, do estudante, do usuário IoT, né? Nós somos usuários, dispositivos IoT, o que nós temos que fazer? Bom, primeiro, para quem compra, para quem participa do processo de compra de soluções IoT, contemplar sempre segurança. Assim como a gente contempla segurança para adquirir um software, né, contemplar segurança na hora de adquirir um fornecedor, na hora de testar um fornecedor, avaliar um fornecedor IoT. Muitas das vezes, né, não teremos as melhores opções. Isso acaba sendo um problema. Sei também, já passei por isso, que às vezes existe um processo, nem sempre o processo de aquisição é seguido. Às vezes a área de negócio compra uma solução e quando chega na área de segurança, opa, já comprei, agora você tem que se virar aí para poder implementar. A gente sabe que isso pode acontecer, é o pior cenário. Então, nós temos que ser realmente criativos e pensar em soluções. Então, uma dica é, primeiro, sempre homologar no ambiente controlado, né? Então, separa uma rede ali de homologação, teste o dispositivo, faz uma análise de vulnerabilidade no dispositivo, tá? Verifica, por exemplo, se o fabricante ele tem o costume de publicar, né, atualizações de segurança, se ele tem um processo de gestão de patch, gestão de atualizações público, né, onde você possa lá e consultar, ver as últimas atualizações. Isso mostra que o fabricante está preocupado com segurança, né? Outro ponto importante, que é o grande problema envolvendo o IoT, desabilitar serviços desnecessários. Eu mostrei para vocês o exemplo ali do aparelho de raio-x que estava com o Telnet publicado para a internet, né? Então, desabilitar esse tipo de serviço, não preciso. Às vezes, por exemplo, o dispositivo pode ter um FTP, que é utilizado ali para atualização do firmware, habilitado. Não preciso daquela feature habilitada o tempo inteiro. Eu vou habilitar quando eu precisar utilizar, né? Aí eu habilito, faço uma monitoração adequada, né? Eu vou diminuir a minha janela de exposição ao risco, tá? E alterar sempre as senhas padrões, né? Acho que esse é o principal. Quarto ponto, incluir os equipamentos no processo de gestão de vulnerabilidade, como eu falei, atualizar de forma constante. Então, se hoje a sua empresa, né, ela tem um programa de gestão de vulnerabilidade, se ela faz teste de invasão de forma recorrente, se ela tem um processo específico para gestão de patch, então, incluir a IoT nesse processo. A IoT vai seguir o mesmo processo de gestão de vulnerabilidade, com as suas peculiaridades, é claro, tá? Mas incluir dentro do programa. E atualizar esses dispositivos sempre que possível. E, para fechar aqui, claro que temos outras recomendações, eu queria ser bem objetivo, não queria ocupar tanto tempo de vocês, mas segregar as redes, preferencialmente uma rede de controle, uma rede de gerência, né? Para quem, por exemplo, tem um HLD, né? uma arquitetura definida de segurança, onde você tem zonas de segurança, uma zona de perímetro, uma zona DMZ, uma zona de controle, né? Então, alocar esses dispositivos numa zona adequada, né? Algumas empresas, por exemplo, têm lá uma zona de automação, uma rede de automação, né, uma rede de homologação, né? Então, realmente, não colocar o dispositivo IoT, por exemplo, na rede corporativa de usuário,
né? Então, tentar segregar da melhor forma possível. Bom, acho que é isso, pessoal. Eu não sei, deixa eu ver quanto tempo eu utilizei aqui. Eu utilizei quase 50 minutos, teve uma parada aí também. Queria agradecer a vocês, fico aberto a perguntas, não sei se vai dar tempo. Não dá tempo, né? Estamos no limite. Bom, pessoal, então, muito obrigado aí pela presença, pela paciência, principalmente, e até a próxima aí.